Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, quando eu gravo o programa para vocês, para conversarmos, né? A gente trocar essa ideia pelo nosso portal aqui, normalmente eu procuro me distanciar muito das emoções para não carregar muito nas tintas e tentar fazer análise crítica mais pontual, mais certa sobre as coisas que a gente está vendo. Mas hoje a emoção pulou, ela subiu mais alto, porque quando eu vi o Jornal Nacional dessa terça-feira, eu falei, meu Deus do céu, é impressionante como é que pessoas que são muito bem remuneradas, pessoas que fazem parte de uma superestrutura de uma televisão, elas se prestam ao papel de produzir um jornalismo calhorda, um jornalismo chapa branca, um jornalismo que ilude as pessoas, que desinforma as pessoas, que induz as pessoas a erro e que mostra às pessoas um mundo que não existe. E mais, uma reportagem que se utiliza da boa-fé, de pessoas simplórias, de trabalhadores, como exemplo dessa maldade que eles fazem ao apresentar uma matéria que perverte qualquer tipo de realidade mais prática do nosso país. E, sobretudo, se você tem amigos que são bolsonaristas, que votaram em Bolsonaro, parentes que são bolsonaristas, mostre esse programa para eles, para que eles olhem desprendidos de emoção, se o que nós vamos falar aqui é alguma bobagem, alguma besteira. O jornal de hoje, o Jornal Nacional, foi uma propaganda de quase 10 minutos da área econômica do governo Bolsonaro. No final da história, eles colocam inclusive uma fala do presidente. Isso joga por terra qualquer visão que as pessoas possam ter que Bolsonaro briga com a Globo e vice-versa. Bolsonaro pode até pensar que está brigando com a Globo. Ele pode até achar assim, nossa, a TV Globo fez uma matéria porque ela não pode esconder a verdade, agora eles pararam de mentir. Pode ser que ele pense isso. Mas, na verdade, a Rede Globo está usando o governo Bolsonaro de uma forma muito estratégica, porque ela funciona como um grande partido político que representa outras tantas emissoras e que representa os interesses dos grandes grupos econômicos, das grandes corporações, dos grandes bancos, das grandes empresas de previdência privada. Representa também os interesses que foram trazidos por Paulo Guedes, que, por conseguinte, são os interesses dos grandes grupos financeiros internacionais no nosso país e que tem acentuado cada vez mais esse perfil de transformar o nosso país não numa nação soberana, numa nação que a gente possa chamar de nossa, mas numa grande colônia do mundo high-tech. Infelizmente, nós temos um governante que não tem um parafuso na cabeça, o que ele tem feito para o nosso país são danos que são quase irreparáveis e se tudo ocorrer como ele está planejando, das duas uma. Ou ele vai deixar o Brasil numa situação de pernas para o ar tão grande que a volta das forças progressistas será muito sólida, como aconteceu na Argentina, ou então a gente vai ter que amargar um grande período de grandes enganações, grandes engodos. Mas vamos analisar esse Jornal Nacional, que é uma peça extremada de calhordice jornalística. Vamos lá aqui começar com a forma ufanista que eles apresentaram um número do IBGE com uma coisa extraordinariamente positiva quando são números pífios. É como aquele indivíduo que caiu de um prédio, quebrou todos os ossos, está entubado, está sedado, está sofrendo que nem um desgraçado e a unha cresceu um pouquinho nos últimos 3 meses. E aí está se fazendo um Jornal Nacional para dizer que o corpo desse indivíduo está se recuperando. E olha o tom de William Bonner, que não tem nada de conciso, nada de honesto, porque não é para ser apresentado esse tipo de matéria com esse ar positivo, com esse ar ufanístico de uma realidade que não existe. Vamos lá. O IBGE divulgou hoje o PIB do terceiro trimestre deste ano. O resultado mostrou uma recuperação gradual da economia, pouco acima do que se esperava. Vocês viram o tom de se jogar um dado pífio como se fosse um dado muito importante? Agora, observem o tom do repórter de rua, que coisa mais ufanista ainda. Vamos lá. A liberdade de escolher o próprio horário de trabalho. A vida sem patrão tem muito valor para o José Francisco, mas por falar em valor, hoje ele trocaria essa liberdade por um emprego formal. Gente, isso é uma sacanagem, pegar o Zé Francisco, que notadamente está acima do peso,
carregando uma tralha nas costas, subindo bicicleta, subindo tudo quanto é barranco, para ganhar um mísero dinheiro, porque, ao que consta, né, essas pessoas que estão nesse tipo de trabalho não estão tendo dinheiro suficiente para tirarem essa onda toda, não. E dizendo que isso é uma atividade que é muito positiva, porque é um mundo sem patrão, né? Segue a matéria. Contas chegam do mesmo jeito e conseguindo um tipo de trabalho que me permitisse uma renda maior, seria tentador. 11 trimestres de recessão, de 2014 a 2016, jogaram a economia brasileira lá para baixo. Mesmo depois de reencontrar o caminho do crescimento, a escalada tem sido lenta e sofrida. O esforço do José Francisco simboliza os avanços e os limites dessa retomada. Pô, pegaram o gordinho de cobaia para essa matéria calhorda, né? Vamos lá. Assim como a bicicleta do entregador, a economia brasileira andou para frente no terceiro trimestre. O PIB, que é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país, cresceu 0,6% no período de julho, agosto e setembro em relação ao trimestre anterior. Todo mundo viu isso, né? Você está vendo a economia cresceu 0,6%, o que significa 0,2% nos últimos meses para trás. Na comparação com o terceiro trimestre de 2018, a distância percorrida foi ainda maior, crescimento de 1,2%. Aí eles estão comparando um cara que está com doença terminal com outro que está com metástase, né? Compararam o dado desse ano da economia pífia com o ano passado, que foi um ano de recessão. É claro que qualquer unhazinha que suba pode dar um número, mas não é um número para a gente sair comemorando, dando salto triplo de emoção não, né? Vamos seguir em frente. O valor total do PIB superou 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Por que eles não colocaram os números dos anos anteriores para efeito de comparação? Para a gente ver que esse número que parece grande, na verdade é um número absolutamente pífio, ridículo e medíocre. Um dos principais fatores que impulsionaram o PIB foi o consumo das famílias. Cresceu 0,8%. Vem cá, meu amigo, você aumentou o consumo na tua casa? Você conhece alguém que esteja fazendo mais compras no supermercado, comprando mais roupa, mais chinelo? Alguém que está gastando mais dinheiro com combustível? Alguém que está viajando mais? De onde está vindo esse consumo? Será que as pessoas estão fabricando dinheiro em casa e a gente ainda não descobriu? Porque seria uma fórmula bem legal, né, de você aumentar o consumo numa economia que está estagnada, né? Mas vamos seguir em frente. Um número que, segundo os economistas, depende do emprego para poder crescer. A gente vê uma recuperação muito ainda... E aí é o seguinte, eles sempre pegam pessoas que estão dispostas a darem um depoimento, desde que o depoimento vá ao encontro do que a editoria do jornalismo quer que ela fale. Não vai falar nada diferente. Então, todas as pessoas entrevistadas vão falar exatamente aquilo que se quer apresentar na matéria. Vamos lá, segue em frente. Foi a agropecuária, que avançou 1,3%. A indústria cresceu... Olha só, eles estão falando que a economia cresceu porque a agropecuária subiu 1,3%. Só que a agropecuária, nossa, a maior parte é para exportação. Então, provavelmente, pelo dólar estar baixando, né? Quer dizer, o dólar está subindo, então isso faz com que os nossos produtos sejam mais competitivos e a gente venda mais para fora. Ou será que a tua geladeira está ficando mais abarrotada, está sobrando carne na tua casa, está sobrando ovos, frutas, né? E a gente não percebeu isso, né? Vamos lá. Eles apresentam aqui, então, gente, o crescimento da economia também como sendo um reflexo do crescimento da indústria. E botam uma imagem da indústria automobilística que teve crescimento negativo, não cresceu porcaria nenhuma. O crescimento que eles estão dizendo nos últimos meses foi, de fato, por conta da construção civil e do agropecuário e do petróleo. Vamos lá. 0,8%, impulsionada pela construção civil e pela indústria extrativa, principalmente a exploração de petróleo. O crescimento do setor imobiliário também se reflete na chamada formação bruta de capital fixo. Perceberam? Entenda bem. Formação bruta do capital fixo. Entendeu? Então está resolvido o problema. Segue em frente. O que representa os investimentos privados. O crescimento foi de 2%. Já o consumo do governo caiu 0,4%. Ivonete e José. Aí, mais um momento calhorda. Pegar trabalhadores simples para mostrar como a economia está crescendo. Então, eles trazem 3 exemplos
vivos de como você que está assistindo em casa o telejornal, você não está percebendo, mas a economia, as pessoas estão crescendo, o futuro delas está se abrindo na frente delas, mas nós não conseguimos ver isso em lugar nenhum, só no Jornal Nacional. São brasileiros como eles que começam a fazer a economia se recuperar. O aumento do consumo das famílias tem agitado os corredores deste supermercado. Ah, certamente, né? Você deve estar vendo, você deve estar se acotovelando em supermercados porque o consumo cresceu bastante. Você está comprando mais carne, mais ovos, mais frutas, mais embutidos, queijos. O seu dinheiro está fazendo com que o seu consumo seja projetado para cima, né? Eu acho que você que está aumentando o consumo é porque você está escondendo o jogo, hein? Você tinha algum dinheirinho guardado e botou esse dinheiro para fora, por isso que a economia está rodando agora. Vamos lá. Mais movimento, o tempo passa mais rápido. Mais gente comprando, mais gente trabalhando. John veio do Rio Grande do Norte para São Paulo em busca de emprego. Conseguiu uma... Ah, é verdade, porque lá no Rio Grande do Norte não tinha emprego, mas em São Paulo tinha, né? Lá no Rio Grande do Norte a coisa tá bombando. Então ele veio para cá, arrumou um empregão espertíssimo. Vaga aqui com carteira assinada há 4 meses. No momento eu estou trabalhando para me enriquecer, comprar todo o meu material da minha casa, futuramente trazer novamente meu filho para cá, para perto de mim. Ivonete chegou a ficar 4 anos sem emprego com carteira assinada. Com o registro, ganhou mais segurança para voltar a consumir. Fiz faxina, vendi bala na rua, mas depois eu consegui aqui, melhorou bastante. A minha geladeira é cheia, né? Porque, claro, carteira assinada. Viu só a frase que pensaram? A geladeira dela tá cheia. Igual a de todo mundo. Segue o barco. Trabalhando, graças a Deus, tem dado certo. O resultado desse consumo maior das famílias é visível aqui nas ruas de São Paulo. Olha, o resultado do consumo maior das famílias é visível nessa esquina de São Paulo. Então o consumo aumentou, isso está sendo visível. Vamos ver o que ela vai mostrar pra gente. São Paulo. Com a queda do custo do financiamento imobiliário, os canteiros de obra se multiplicam. Só que nessa região onde estamos, dá para ver 2 empreendimentos sendo erguidos. Dá para a gente entender que relação é essa que ela fez? O consumo das famílias que aumentou nos últimos 3 meses 0,6 e está brotando uma série de prédios. Esses prédios brotaram em 3 meses, foi isso mesmo? Isso é o sinal que as famílias estão tendo um consumo maior? Baseado em quê? O dinheiro delas está vindo da onde? Será que Marte está fazendo chegar aqui no Brasil algumas espaçonaves repletas de reais, ou dólares, ou ouro, e a gente não está percebendo? Segue a matéria. Um prédio comercial logo ali e outro residencial que já está quase pronto. Ah, prédio comercial é muito bom, sabe por quê? Porque existe muita gente querendo abrir os seus negócios e quase não tem imóvel fechado. Os imóveis estão todos lotados, então um imóvel comercial é muito útil numa economia tão crescente como o Jornal Nacional está mostrando. Vamos lá. Foi o setor imobiliário que impulsionou a construção civil. Com as obras públicas paradas... Com as obras públicas paradas. Então, quer dizer, não rola 1 centavo do poder público em usinas, em rodovias, ferrovias, portos, obras paradas, metrô, construção civil de uma maneira geral, casas populares, esgotamento sanitário, não tem 1 centavo. Mas o empresariado está acreditando que o poder de compra desse povo que está recebendo dinheiro de Marte está crescendo e está botando para quebrar. Vamos lá, Jornal Nacional. É um investimento privado que tem dado fôlego para a construção, um dos destaques do último trimestre. Foi esse setor que recebeu quase a metade dos investimentos nesse período, com crescimento de 1,3% na comparação com o trimestre anterior. Uma melhora que tem efeitos diretos e indiretos em vários outros setores, diz o economista. Um futuro... Aí eles puseram mais um especialista, eu vou pular para não ficar muito longo o programa, aí botam mais um operário, um cara lá tem uma função certamente que não é de engenheiro, e para o cara dar o seu depoimento desse momento extraordinário que a economia começou a ter. Já cheio de planos para o José, que voltou a trabalhar na construção civil. O que você vai fazer? Pretendo entrar no segmento da construção mesmo, engenharia civil.
Faculdade? Faculdade. Se Deus quiser. Que beleza, hein? Que beleza, né? Ninguém segura o José. Vamos em frente, José. O presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado do PIB. É mesmo, Renata? Que felicidade, hein? Presidente Bolsonaro, Rede Globo, que coisa, né? Vocês não estavam meio brigados? Como é que esse sentimento tão dócil assim em relação ao nosso simplório presidente? Pode ser inesperado para os analistas econômicos, mas da nossa parte sabíamos que viria uma boa notícia. E ela veio numa boa hora. Quer dizer, gente, nós estamos na República dos Sem Noção. E esse Jornal Nacional eu não podia deixar passar despercebido, porque isso aí foi a matéria mais calhorda que eu vi nos últimos tempos, justamente pelo seu grau de sofisticação e o seu grau de indução a erro, de interpretação falsa da realidade. Eu apenas estou colocando esse programa hoje para chamar a atenção das pessoas de uma maneira geral de como se manipula informações por um lado ou para o outro. Não tem nada de pessoal contra as pessoas que estão ali. Estou analisando o papel político, o papel que elas representam contra o bem-estar do nosso país, o futuro do nosso país, a soberania nacional e a verdade de uma maneira geral, né? Porque os meios de comunicação eles têm desempenhado no mundo um papel muito ruim. Mas o papel que eles desempenham no Brasil é o papel mais indigno, é o papel mais abjeto, é o papel de maior atraso que uma empresa pode ter num país que precisa tanto de uma recuperação econômica, de levar dignidade para as pessoas e apresentar horizontes num país que tem tudo para ser o melhor país do mundo, né, gente? E eles jogando o Brasil cada vez mais para trás. Bom, que sirva aí de reflexão esse programa de hoje e na sequência eu vou colocar o programa que eu ia colocar, tratando de outros temas muito interessantes que tem a ver como nós estamos ficando reféns, estamos caindo em armadilhas que o governo Bolsonaro está apresentando para todos nós, na medida que a gente está cada vez mais repercutindo as pautas alucinadas que esses membros do governo apresentam para a gente. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Até lá. Tchau.